Sejam bem-vindos a esta casa de amor, de paz e de saúde. Alguns avisos importantes. Dia 7 de março, sexta-feira, às 20 horas, teremos a palestra do Marco Aurélio Vasconcelos, da cidade de Livramento. Dia 12 de março, quarta-feira, começam os estudos para os principiantes e a inscrição é com o Marcos ali na livraria. Em março, começa também a evangelização para jovens e crianças. As aulas serão aos sábados, das 14 às 15 horas. Evangelização é um encontro com Jesus. Vamos nos acomodar. Pensar em Deus, em Jesus. Pai, obrigada por permitir que possamos no dia de hoje estarmos juntos, falando em teu nome, recebendo mais uma orientação, protegidos e amparados por Ti e pelos irmãos de luz. Que Eduardo Chateaubriand esteja junto conosco, trazendo a certeza da conquista da saúde espiritual. Que toda aquela água que foi trazida seja abençoada com gotas de saúde para cada um dos irmãos encarnados. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. No dia de hoje, vamos dar continuidade ao capítulo que fala, capítulo 23, que fala sobre a estranha moral. Mais precisamente, nós falaremos sobre os itens 7 e 8. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E ele diz assim: disse ao outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículos de 59 a 60. Que podem significar estas palavras? Deixe aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que na circunstância em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito,
a verdadeira vida. É a vida normal do Espírito, sendo transitória e passageira a existência terrestre. Espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito. Verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrestre, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente que o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Porquanto somente já transcorre a verdadeira vida. Vamos então às considerações. Nós já falamos anteriormente aqui que Jesus é amor. Ele não falou ao jovem que não poderia sepultar o seu pai. Não foi isso que ele disse. Ele jamais censuraria o jovem por esse motivo. Mortos, para ele, eram todos aqueles que não tivessem conhecimento da vida espiritual. Na Terra, nascemos e temos um tempo para viver, um prazo, que já trazíamos acordado com o grande Pai. E então partimos para a verdadeira vida. Muitos de nós vivem na Terra como se não tivesse um dia, um ano para a partida. Vivendo uma vida de prazeres, ambição e engano. Mas temos sim um prazo. Nossa vida pertence ao grande Pai e por isso não devemos ficar apegados à matéria, o nosso corpo, o qual é uma vestimenta, como já foi dito, para o nosso espírito. Devemos cuidar dessa vestimenta, devemos, mas sempre priorizando o aprendizado do nosso espírito, o qual, para ser feliz, precisa que esta prisão, que é o corpo, esteja saudável. Jesus sempre alertava seus discípulos sobre sua partida, porém que voltaria à vida e a viver junto de nós e que deveríamos ter fé, pois a vida continua. Ele nos prometeu e ele cumpriu. A fé, essa maturidade de entender que a vida tem alegrias e tristezas. Ter fé mesmo quando estejamos muito tristes, preocupados, ou naquele momento
achar uma saída. Pois ter fé é compreender os ensinamentos de Jesus e servir a Jesus antes de sermos servidos. O Espiritismo, assim como Jesus, não é contra cerimônias fúnebres, mas nos mostra que o respeito para com os mortos é a certeza que o espírito não deve se prender à matéria, mas sim continuar vivo, necessitando do nosso respeito, das nossas orações, para que tenha ânimo, coragem, reanime suas forças para a nova caminhada. Devemos guardar os objetos daqueles que se foram. É bom, né? É muito bom lembrar, olhar uma fotografia, olhar uma roupa e lembrar daquele que nós amamos muito e que um dia nos deixou para seguir sua caminhada. Mas não devemos deixar que o desespero tome conta do nosso coração. Tenhamos fé, confiança, pois somente nos ensinamentos de Jesus teremos o consolo e a certeza da vida eterna. Vamos então lembrar desses entes queridos pelas coisas boas, as quais passamos juntos, mas sempre com fé nos ensinamentos de Jesus, proporcionando assim boas energias, com as quais esse ente amado possa alcançar a felicidade e, por consequência, nós também. Lembremos desse ente com vibrações amorosas e saudáveis. A saudade faz parte, mas devemos escolher como nos comportar diante dessa saudade. O pensamento enviado é energia. Como queremos vibrar por nossos amados que se foram, fazendo com que se sintam mais tranquilos ou sofram por não estar mais aqui e fiquem erroneamente tentando chegar até nós. Lembremos que a pátria do espírito não está na terra. Muitos de nós continuam cultivando o amor material e quando chega o momento da partida, sofrem, e sofrem muito, pois ignoram o caminho do verdadeiro amor, da paz e da caridade. São seduzidos pela falsa riqueza, pelo egoísmo, pelo poder, e permanecem esquecidos que uns precisam dos outros. Despertemos, assim, para o trabalho da obra de Jesus. Ele prometeu que sempre estaria conosco e tenhamos a certeza de que Ele está. Voltamos agora ao jovem que pediu a Jesus. Olhando pela cultura ocidental, nos parece que o pai do jovem estava morto. Então lhes pergunto, o que ele fazia, que o jovem fazia à beira da estrada pela qual Jesus passava? O pai estava sadio, estava vivo. Era costume da época que quando o pai morria,
o filho mais velho ficava encarregado do funeral, o qual durava mais ou menos um ano, quando então o filho enterraria seus ossos. Esses ossos já sem a carne iam depositados em um ossário e completaria assim o sepultamento do pai. Esse jovem queria aguardar em primeiro lugar que o pai vivesse, chegasse sua morte, e depois iniciaria então o sepultamento, para somente depois seguir Jesus. Na verdade, estava arrumando uma desculpa para não entregar sua vida a Jesus, valorizando assim o Espírito. Vamos nos questionar: quantos de nós damos essa desculpa? Até mesmo para vir à casa espírita. Hoje não posso, amanhã irei, hoje está chovendo, vou esperar um dia melhor. Devemos sim despertar para o ensinamento desse irmão amoroso que quer nos proteger, que quer o nosso progresso e a nossa evolução espiritual. Permitam que eu leia uma mensagem deixada na Fonte Viva, na obra Fonte Viva. E essa mensagem é a mensagem 143 de Emmanuel, junto com Chico Xavier, falando sobre a moral estranha. E ela diz o seguinte: Jesus não recomendou ao aprendiz que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que, perturbada nas sombras da morte, sem morrer, transfugas da evolução, cercam-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo e na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham em sepulcros de ouro, de vida, de amargura e de ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de sifões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombras. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmo, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Podemos ver que muitas vezes nós deixamos de cultuar,
corrigir e aprender, pelo egoísmo, pelas más vibrações, por darmos ouvidos àquilo que o mundo nos oferece, não que Deus nos ofereça, não que Jesus nos ofereça, mas o mundo. Que assim seja. Assim seja. Vamos nos colocar cômodos. E assim, Pai amado, te agradecemos. Te agradecemos por sermos merecedores do teu olhar, do teu afago em momentos de tristeza, preocupação, agitação. Continuamos te pedindo, Pai, nos abençoa sempre e que sempre possamos ser merecedores e que sempre procuremos o aprendizado, que sempre possamos, Pai, estender a mão a um irmão, não necessariamente, Pai, entregando algo material, mas sim algo que aquele irmão esteja precisando. Abençoa o lar de cada um dos que aqui estão. Abençoa a cada um que está no pensamento dos irmãos encarnados no dia de hoje. Abençoa a todos aqueles que estão no hospital, nas prisões, na rua, todos aqueles que se sintam só. Abençoa as crianças, Pai, para que nunca lhes falte o pão do Espírito e o pão do corpo, que eles possam trilhar o caminho até Ti. Nos abençoa e nos protege sempre. Que assim seja.